aqui no ar. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Que prazer imenso em ter você aí do meu ladinho. A todos os meus eternos colaboradores, segue-me agora. Aqui você tem direito à informação, direito em todos os níveis e grau de conhecimento, desde leigos, doutos e cultos. Estamos aqui trazendo o que há de bom e de melhor acerca da doutrina brasileira, acerca dos seus direitos. Vamos agora entreter. Obrigado aí pelas minhas corujas e corujinha. Segue-me agora. Te convido, levanta na poltrona folgada. Se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa. Vamos agora somar. Ouça este alarido, bradar em quatro cantos, em quatro ventos. Vamos agora entreter. Vamos à continuidade sobre a aplicação da lei penal, exatamente em conformidade o que está regido, que é a sua previsibilidade no artigo 5º do Código Penal, sobre a aplicação da lei penal, de acordo aí com o princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Vamos melhorar agora esse conhecimento, aprofundando mais adiante. Vamos agora. Observa-se que esses princípios, o da territorialidade e o da extraterritorialidade, rege lei penal no espaço. Pelo princípio da territorialidade, a aplicação da lei brasileira a um crime que tenha ocorrido no Brasil. Já pelo princípio da extraterritorialidade, a aplicação de lei brasileira a crime cometido em território estrangeiro. Desta feita, no caso em que viaja para os Estados Unidos, que comete um crime em território estadunidense, deve ser analisado se esta hipótese se encaixa no artigo 7º do Código Penal, o qual dispõe sobre a extraterritorialidade. Entretanto, senhor, considera-se inclusive que, por uma questão de soberania, a aplicação do princípio da territorialidade é a regra, enquanto a aplicação da lei brasileira em território estrangeiro é excepcional. Por isso, deve-se observar os incisos 1 e 2 do artigo 7º do Código Penal brasileiro. Estabelece a extraterritorialidade incondicionada, o que significa dizer que a lei brasileira será aplicada independente do agente ter sido condenado ou absolvido em território estrangeiro, como é o caso do crime praticado contra o presidente da República do território estrangeiro. O que não poderá ocorrer é a dupla punição pelo mesmo crime, ou seja, o agente não poderá ser condenado pela lei brasileira e pela estrangeira em decorrência do mesmo crime praticado, conforme prevê o artigo 8º do Código Penal. Se, por exemplo, determinada pessoa praticou o crime no estrangeiro e se vier para o Brasil para cumprir o restante da sua pena, o cumprimento da pena que foi alcançada no exterior, ela vai se complementar aqui de forma que não venha sofrer o indiciado ou réu prejuízo para a sua prisão, para que não fique além e nem aquém do princípio da extraterritorialidade. Entretanto, senhor, a pena cumprida no estrangeiro, conforme o artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Entretanto, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Entretanto, senhor, assim se a pessoa foi condenada e cumpriu sua pena de 10 anos em território estrangeiro, e se no Brasil foi condenado a uma pena de 15 anos,
ela não poderá cumprir 15 anos, mas sim então somente a pena de 5 anos em território nacional. Vejamos, senhores, que a extraterritorialidade prevista no inciso 2 do artigo 7º é condicionada, o que significa dizer que, para que seja aplicada a lei brasileira em território estrangeiro, todas as condições previstas no artigo 7º do parágrafo 2º devem estar presentes cumulativamente. A extraterritorialidade no parágrafo 2º, no caso dos incisos no parágrafo 2º do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende de concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. B, se o fato punível também no país em que foi praticado. C, estar o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. D, não ter ser o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Exemplo, imagine a hipótese de uma gestante que viajou para o estrangeiro e lá descobriu que o aborto era permitido. Portanto, se internou em uma clínica e realizou o aborto. Nesse caso, não poderá ser aplicada a lei penal brasileira, pois, conforme prevê a linha B do parágrafo 2º do artigo 7º, o fato deve ser punível também no país em que foi praticado. Como o aborto era permitido nesse país estrangeiro, a mulher não poderá responder por lei penal brasileira, estando ausente, portanto, uma das condições previstas do parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. Não pode ser aplicada a lei penal brasileira mediante o princípio da extraterritorialidade condicionada. Imaginamos alguém que possa ser bígamo ou polígamo, que venha casar, eu diria, com várias mulheres. Imagine ele casar no exterior e vir para o Brasil. Para que seja aplicado, no caso concreto, os princípios da territorialidade e da extraterritorialidade, é fundamental entender o conceito de território nacional. Vejamos o conceito desse território nacional. Território em sentido jurídico é o âmbito espacial sujeito à soberania do Estado. Já o território em sentido estrito corresponde ao solo, subsolo e águas fluviais e lacustres, rios e lagos, e todos limitados pelas fronteiras políticas e o mar territorial, além do espaço aéreo correspondente. Quanto ao conceito de mar territorial, esse já causou muita discussão, pois no âmbito interno fixaram-se 200 milhas a partir de baixo mar, saindo para o mar aberto. Esse conceito é dado pelo decreto 1098 de 70. Mar territorial é a área chamada de baixa mar do litoral continental. Contudo, tal limite foi amplo demais, acabando por não ser aceito internacionalmente, o que trouxe a necessidade de fixar um novo conceito de mar territorial, desta vez um conceito internacional. Em âmbito internacional, o mar territorial é a faixa ao longo da costa que compreende 12 milhas. É o conceito dado pela Lei 8.617 de 93, que revogou a Lei Delegada 1098 de 70. Entretanto, para efeitos de crimes praticados a bordo de embarcações, aeronaves ou outros tipos de veículos que margeiam ou que está próximo às margens ou fronteiras ou litoral em que a pessoa até 12 milhas, é possível que ainda as nossas leis brasileiras alcancem essas pessoas, mesmo estando aí compreendido dentro de 12 milhas. A disciplina do território nacional, por extensão, encontra-se no artigo 5º, no parágrafo 1º do Código Penal. Aqui já se tem a aplicação da lei brasileira fora do conceito lá do território nacional.
Trata-se de uma ficção, o que seria também, claro, também território brasileiro, ou seja, uma extensão, uma equiparação do território nacional em sentido lato. Seriam os navios e aeronaves públicos brasileiros que se encontram e os navios e aeronaves privados brasileiros em alto mar, mar de ninguém, ou espaço aéreo correspondente. Entretanto, senhores, serão considerados como crimes ocorridos em território brasileiro aqueles praticados em aeronaves ou em embarcações públicas brasileiras, onde quer que elas se encontrem, ou se estiverem a serviço do governo brasileiro. Exemplo, avião da Presidência da República sobrevoando o território europeu. Se dentro desse avião houver crime, entende-se que esse ocorreu em território brasileiro, pois se trata de território por extensão. Outro exemplo é o caso de embarcação privada ou mercante brasileira que esteja em alto mar, por se entender que alto mar não é território demarcado por outros países. Havendo crimes nesta região dentro de uma embarcação brasileira, será o crime considerado como ocorrido em território brasileiro. Salienta-se que o parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal dispõe sobre duas hipóteses de embarcação. De embarcação em aeronave. Entre essa embarcação ou aeronave pública ou serviço do governo, as quais serão considerados como território brasileiro, onde quer que elas estejam. Vemos aí algumas diferenças. Embarcação privada ou mercante brasileira ou aeronave privada, as quais só serão consideradas como território brasileiro se estiverem em alto mar ou em espaço aéreo correspondente ao alto mar. Entretanto, senhor, para quem comete crimes no exterior ou no estrangeiro, em que as nossas leis, dependendo do caso concreto, vai alcançar em determinadas condições, nem mesmo pedindo clemência, muitas vezes em países que onde é fechado, não vai conseguir, que responda criminalmente aqui no Brasil. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.